Olá, telespectador. Mais um programa Literatura em Foco para você, gravado aqui no Hotel Blue Tree Premium Manaus. O hotel nos recebe com o café da manhã, a mim, a nossa equipe, a nossa convidada, a professora doutora Cristiane Bonfim Fernandes. Inclusive, o hotel serve o café da manhã oriental. Você mora em Manaus? Venha conhecer. O hotel te recebe para o café, almoço e janta. Vamos falar de infância violada. Professora doutora Cristiane Bonfim Fernandes faz um relato importante deste segmento que a sociedade sofre, a sociedade vê e que muitas vezes não tem conhecimento de fatos importantes que possam pelo menos diminuir essa dificuldade que passamos com jovens e adolescentes. Professora, como a senhora analisou a violência sexual infanto-juvenil? A princípio é um tema que não é muito estudado, não é muito discutido, inclusive nos lares. Como é que a senhora analisou tudo isso? Olha, esse é um tema que me chamou a atenção a partir do momento que eu tive que orientar alunos com essa temática. E o que eu fiz? Eu fui para o campo, eu pude ir para a Zona Leste e observar ali crianças, adolescentes, né, que estavam vendendo o seu corpo em troca de R$30, R$20. E a gente sabe que em toda a mídia, né, está muito presente isso, casos de estupro familiar, extrafamiliar. Então é algo que foi me incomodando, eu senti necessidade de estudar, porque há uma violação muito forte do direito da criança e do adolescente. E se nós entendemos que essa criança é prioridade, então isso tem que ser estudado, isso tem que ser dado uma visibilidade. Então foi isso que me chamou a atenção para eu começar a me interessar, estudar e me apaixonar por essa temática. Como é essas discussões em sala de aula? De que forma vocês recebem o pensamento dos alunos e analisam com a vida real, aquilo lá fora? Os alunos estão pesquisando, os alunos estão em campo. E cada dia trazem o sentimento, o entendimento. Como é que vocês discutem isso? Olha, esse é um tema que o serviço social, como nós trabalhamos com as expressões da questão social, problemas das mais diversas áreas, e um dos nossos públicos é a criança e adolescente. Então nós temos estagiários que estão atendendo crianças que foram vítimas, né, de abuso, de exploração sexual. E é um tema que, quando se trata de criança, isso atrai a todos nós. Então nós fazemos isso tanto nas disciplinas curriculares, nos estágios, nós realizamos seminários. Então isso é algo que já vem despertando não apenas nossos alunos, mas em toda a comunidade universitária. Hoje a gente está tendo debates, seminários, muitos eventos para discussão desse problema, que é um problema gravíssimo em toda a sociedade. De certa forma, não é um problema regional, é um problema nacional. Eu diria até que é um problema mundial. Essa análise pode ser feita um parâmetro entre a cidade de Manaus e outras cidades da Amazônia? Olha, como você falou, esse é um problema internacional, né? Nós temos países que são conhecidos internacionalmente por abusar de crianças e adolescentes. Nós temos Sri Lanka, nós temos a Albânia, onde a prostituição infantil, inclusive de meninos, é muito forte. Então, na Amazônia, nós temos as nossas peculiaridades. Então, esse é um tema presente na região norte, né? Isso os estudos já apontaram, inclusive as rotas de tráfico na região norte, que são muito grandes, são várias, e sobretudo no nosso estado, né? A Manaus é conhecida como... Nós temos aqui as danças, né? Umas danças eróticas, nós temos a nossa peculiaridade em relação à maneira de lidar com a cultura, com o corpo. Alguns até entendem que isso é alguma coisa cultural, mas não é, embora essa dimensão esteja presente. Porque muitas vezes as pessoas naturalizam, acham que é normal uma menina de 12, 13 anos, ela está se prostituindo. Isso não deve ser encarado como algo natural, né? Mas há vários fatores que contribuem para que a gente possa compreender esse fenômeno. Então, isso é muito forte na região norte, mas também presente em todos os outros estados brasileiros. E a gente vai ver que há uma certa relação entre as diferenças regionais, do ponto de vista, por exemplo, da pobreza, né? A região norte e nordeste são as regiões mais pobres e são as regiões que também têm o maior número de rotas de tráfico, de exploração sexual
de crianças e adolescentes. Então, essa é uma das dimensões da pobreza, mas não é a única. Nós temos, de certa forma, discutido isso com uma certa distância. Até porque se discute em sala de aula, mas daí ir para o campo, a diferença é outra. Mas eu peço licença da senhora e de você, telespectador, para um pequeno intervalo e nós vamos voltar já. No entanto, eu quero falar do Guaraná Regente Zero. Você não pode consumir açúcar? Experimente o Guaraná Regente Zero. A diferença é que ele é Guaraná do Amazonas. Não é artificial, é Guaraná de verdade. Eu volto já para este encontro, eu, você e a professora. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat. Nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.